Minuto do Concurseiro. Oferecimento Gran Cursos. Sempre em primeiro lugar. 3031-7777. Meu amigo, minha amiga, estudantes para concurso público de todo o país. Prazer, eu sou o professor Helder Saraiva, leciono na área de Direito Administrativo e Legislações Específicas, como Lei 8.112 de 1990, 9784/99 e legislações pertinentes, também como licitações. Hoje eu venho te dar algumas dicas para boa realização de provas. E qual é uma matéria dentro do direito administrativo que tem tirado o sono de muita gente? Atos. Normalmente as pessoas questionam que atos administrativos é uma matéria muito exigente, principalmente na capitulação de extinção, fazendo confusão principalmente quando é anulação e quando é revogação. E também fazendo certas confusões quando entra o instituto da convalidação. Então aqui vamos trazer pequenas dicas para que você possa começar o seu estudo com segurança e sirva para a resolução de questões de provas em concursos públicos. Tudo começa com relação à validade ou à invalidade do ato. Quando o ato é inválido, ou seja, quando ele é contra a lei, ele deverá passar por anulação. Melhor dizendo, ele deverá ser anulado. Toda vez que ocorre esta correção, haverá a alteração em relação ao que está no passado. Então, todas as vezes que eu corrijo aquilo que está no passado, nós falamos efeito ex tunc. E normalmente, nesse momento, o bom candidato pergunta: professor, quem pode anular o ato administrativo? Ele pode ser anulado pela própria administração, pela capacidade da autotutela. A administração pública tem o poder de corrigir os seus atos, ou então por meio do poder judiciário, conforme o disposto do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nenhuma lesão ou ameaça a direito será privado da apreciação do poder judiciário. Tá certo? Então, fundamentando, a anulação é para o ato ilegal e efeito ex tunc, voltando ao passado para corrigir atos que tenham sua natureza ilegal. Agora, quando nós falamos de revogação, revogação ocorre na seguinte situação: o ato é legal e perfeito, ou seja, o ato não tem nenhum tipo de vício, mas a administração não acha mais interessante realizar aquela atividade. A administração pública desiste, tá certo? Então, para o ato ilegal, anulação. Para o ato legal, nós usamos o quê? Revogação, que é uma espécie de extinção. Qual é o grande pega, candidato? É lembrar que na revogação não se altera o passado, altera-se somente o futuro. Então, todas as vezes que se altera o futuro, não usamos a expressão ex tunc, mas sim a expressão ex nunc. E, professor, o Poder Judiciário poderá revogar atos? Aí depende. Se for atos de outros poderes, ele não poderá revogar, porque o ato de revogação é privativo de cada poder. Agora, nós temos que lembrar que o Poder Judiciário também exerce a função administrativa. Então, quando o Poder Judiciário estiver exercendo essas funções, ele poderá revogar os seus próprios atos. Qual é a frase de efeito para a prova, candidato? Cada poder revoga os seus próprios atos. E aquele terceiro, que é sempre bom a gente lembrar, é a convalidação. Convalidação não é extinção, é aproveitamento, como já foi abordado em relação à prova da ESAF. Então, o primeiro é a extinção do ato inválido, o segundo, a extinção do ato válido, e o terceiro não se fala em extinção, se fala em correção.
Se é correção, obviamente porque há um defeito, há um vício, mas é um vício sanável. Professor, eu não entendo bem o que seja vício sanável. Vício sanável é aquele que ocorreu uma ilegalidade, mas não causou prejuízo a ninguém. Vamos pegar como seria isso, professor? Como, por exemplo, a retificação de um edital, que ainda não houve provas. Houve um erro no edital, mas ele é possível ter o quê, ó? Correção, porque ainda não causou prejuízo a terceiros. Lembrando aqui que o efeito é de natureza o quê? Ex tunc, porque a parte do ato que estava estragada vai ser retirada como nunca tivesse existido. Professor, eu já aprendi que o judiciário pode anular, mas aprendi que o judiciário não pode revogar. E na consolidação, professor, como é que eu resolvo a prova? A convalidação é ato privativo de cada poder, ou seja, cada poder revoga os seus próprios, quer dizer, convalida os seus próprios atos quando achar necessário. E o que nós não podemos esquecer para a prova? Nós temos que lembrar que a convalidação nasce da teoria dualista, porque ela não é uma obrigação, ela é uma opção da administração, porque caso queira, ela poderá imediatamente anular o ato. Fechando a explicação, anulação, ilegal. Revogação, legal. Convalidação, ilegal, mas não causou prejuízo a ninguém. Efeitos, ex nunc para a revogação e ex tunc para os outros. Em relação a quem pode realizar, em relação à anulação, o judiciário poderá realizar nos outros, desde que seja provocado. Falando de revogação e convalidação, privativo de cada dos poderes. Senhores, fica essa dica com relação à extinção de atos administrativos. Um abraço, fiquem com Deus, sucessos e boas aprovações. Obrigado. Minuto do Concurseiro. Oferecimento Gran Cursos. Sempre em primeiro lugar. 3031-7777.